Eu quero começar falando que da minha infância, Gijo. Porque tudo começou nos meus 5, 6 anos de idade, que eu recordo que eu passei por uma infância muito traumatizada, perturbadora. Eu cresci ali na Vila São Paulo, depois que eu mudei para Pousada 1. E eu vou entrar agora numa parte que mexe muito comigo. E eu decidi abrir aqui porque eu estou me sentindo muito à vontade. Inclusive, minha mãe está assistindo e eu quero falar diretamente para a senhora, mãe, o quanto eu sou grato de ser teu filho, o quanto eu sou grato de ter sido o quarto, porque a senhora tinha 40 anos e, por Deus, queira eu vim para essa terra, sendo que não era para eu ter vindo mais. E não era para ter vindo porque a senhora já teve 3 gravidez de risco, vieram os 3, que são o meu irmão o Carlos, a Maria e a Rose. E eu cresci, na verdade, vendo a figura de um pai. Eu amo meu pai. O que eu tenho a dizer aqui, mãe, eu vou ter que falar porque faz parte do testemunho. A figura de um pai, mas ao mesmo tempo um homem que deveria amar sua esposa. Eu sei que meu pai fez o esforço dele, mas a minha mãe sempre, quando ela se converteu, gente, ela morava com meu pai na favela de São Paulo e veio para Bauru. E aqui ela entregou a vida dela para Jesus Cristo no Evangelho do Quadrangular. Por isso que eu sempre digo, eu tenho que falar de Deus, Gigi. Não tem como eu não falar que esse Deus grandioso fez maravilhas na minha vida, maravilhas na vida da minha família. E o quão grande é o amor da minha mãe para como esposa, para como mãe. Por isso que eu sou grato. Porque quando ela perdeu os 4 filhos, ela teve 4 abortos. E depois os 3 que nasceu, e ela completou 40 anos, eles não queriam ter mais filho, não planejavam ter mais filho. E quem veio? Orlando Neto. Quase no parto, morreu eu e minha mãe, Didio. Tu acredita nisso? Gravidez de risco. Era parteira antigamente. E minha mãe contando pra mim, isso me choca até hoje. Isso é espiritual. A missionária Isabel que está aqui, ela vai entender muito bem, e quem é cristão também vai entender. Antigamente, as mulheres ficavam tudo em uma mesa de parto, uma do lado da outra. E existia uma parteira. E essa parteira ia, fazia o parto de uma, depois fazia o parto de outro, isso há anos atrás. E quando chegou na minha mãe, eu estava de lado. Tem um testemunho meu que eu conto aqui, que eu postei. Esse testemunho passou mais de 3, 4 mil visualizações. Eu estava de lado, Gígio. E não tinha como ser um parto normal. O que ela fez? De imediato, ela introduziu a mão, pegou na minha cabeça e colocou eu ereto e me puxou. E eu nasci com uma veia dilatada. E teve muitas complicações. Eu passei minha infância indo para psiquiatra, indo para médico. Meu pai me deu gardenal uma vez, eu tive ataque epilético, tive que parar no pronto-socorro. Por causa das minhas bagunças, quase eu perdi a minha língua. E foram dias difíceis na minha infância. E eu posso dizer que a minha mãe é mais que uma mulher, é uma guerreira. Por ela ter aguentado meu pai, por ela ter aguentado os meus irmãos, eu também que dei muito trabalho, que já eu vou estar comentando na parte um pouco mais complicada de contar. E quando ela se converteu, o meu pai começou a perseguir. Você acredita, Gigi? Ela chegava da igreja e meu pai falava, você está se deitando com o pastor. Que palavra. Isso machucava, feria minha mãe. E minha mãe, tranquila, conversava e falava, não, eu sou fiel, eu te amo. Eu ouvia isso.
Tinha vezes que minha mãe se trocava, for preparar os filhos, eu tinha 10 anos de idade, eu lembro muito bem. E meu pai falava, leva o colchão, porque eu sei que você já vai dormir com o pastor. Eu nunca contei, galera, eu nunca contei isso, estou contando aqui agora. Eu agradeço pelo que o meu pai fez, eu agradeço por ele ter sido pai. Não foi um pai presente, né? Eu lembro muito bem que a recordação do meu pai, eu amo meu pai disso. Eu amo. Sinto muita saudade. Já fazem praticamente 20 anos que ele se foi. Minha mãe passou por maus bocados. E mesmo assim ela cuidou dos filhos dela. E eu cresci em uma situação muito difícil. Eu não me abri isso aqui ainda. Quando eu ia para a igreja, eu não me abria porque eu não me sentia preparado. E agora que eu estou me sentindo bem mais à vontade contigo, eu vou me abrir. A gente começou a ir para a creche. Tinha uma creche da Vila São Paulo. E olha para você ver, gente. Deus usa pessoas que a gente olha e diz, poxa, não parece isso. Porque a creche era um centro espírita, Gigi. E lá, a minha mãe levava a gente pra gente comer sopa, porque não tinha comida em casa. Meu pai não aguentava trabalhar. Meu pai dizia que tinha rancenias, dizia que tinha problema de saúde, porque fumava demais. Mas é minha mãe que trabalhava para pelo menos para pagar a água e luz e às vezes comprar algumas compras, mas de resto a gente comia na creche. Teve um dia que minha mãe teve que pedir farinha para mexer, sabe quando você mexe e faz aquilo lá para a gente comer. Por isso que eu agradeço a Deus que depois que abriu a creche e Deus usou o povo do Centro Espírita, nada contra a religião, galera. Eu tenho muito a agradecer às mulheres que iam lá na creche, porque foi lá onde que eu ganhei minha primeira camisa, porque eu não tinha. Foi lá onde que eu ganhei meu primeiro short. Foi lá onde que eu encontrei o amor, posso dizer. Foi lá que as pessoas se abrem, que hoje é o Projeto Colmeia ali da Vila São Paulo. Você se sente acolhido, né? Muito. Completamente. Me tornei um filho ali. E o tempo passou, a gente se mudou, o meu pai veio a falecer e eu tinha 15 para 16 anos, Gijo. Foi onde tudo começou. E, na verdade, eu vou falar para vocês que estão assistindo. Não era para eu estar vivo. Não era para eu estar nesse podcast. Não era para eu ter me tornado cristão, porque quando eu perdi o meu pai, eu perdi meu chão, Gijo. Olhei para um lado, olhei para o outro, mesmo sabendo que eu tinha minha mãe. Eu perdi meu chão. Porque o meu pai, apesar de ele brigar com meu irmão, jogar comida na cara do meu irmão, xingar, maltratar minha mãe, era meu pai, Gijo. E não tem como você não amar teu pai e tua mãe. Muito complicado, é muito difícil, agora tá vindo muitas coisas e é muito emocionante. E no dia do velório do meu pai, quando eu olhei ali no caixão, foi algo muito forte. Eu olhei e falei, eu não acredito que meu pai se foi. Meu mundo desabou, caiu. E agora? Não sei o que fazer. Fomos pro cemitério e a despedida é uma dor que você carrega pelo resto da sua vida, Gijo. Quando... Por mais que meu pai foi o que foi, a galera vai falar, poxa, mas você está comentando que seu pai foi isso, aquilo, mas independente. Amor de pai para filho, amor de pai para mãe é o mesmo. Quando ele desceu à sepultura e ali nunca mais poderia dar um abraço, porque quando meu pai descobriu o câncer, ele estava em fase terminal, o câncer de efisema pulmonar. E ele passou dias e meses sofrendo no hospital estadual. E ali eu passei uma noite, por isso que eu me lembro recordadamente disso, porque eu passei uma noite com meu pai e o meu pai precisou trocar a fralda dele. Cara, imagine você trocar a fralda do teu pai e da tua mãe.
Imagina você olhar para o seu pai, ele está respirando em um balão de oxigênio, ele está gemendo a noite inteira e você não poder o que fazer. Aí, quando deu 6 da manhã, ele começou a passar mal, muita falta de ar, e eu tive que correr para chamar os médicos. Minha mãe estava chegando e ele foi entubado. E ali na UTI, a gente foi uma. Eu lembro muito bem que eu fui com a minha irmã Maria, a gente olhamos para ele ali, ele totalmente imóvel. Mas ele já tinha aceitado a Jesus quando ele estava no quarto. Quando ele recebeu a notícia, foi um pastor lá, orou, ele aceitou Jesus. Eu acredito que meu pai está salvo. Muitas pessoas dizem que não, mas eu acredito. E eu e minha irmã rezamos um Pai Nosso ali, falando, vai com Deus, pai, vai, descansa, a gente vai cuidar da mãe, porque ele tinha me pedido, cuida da mãe. Eu falei, eu vou cuidar. O meu irmão também prometeu, e essa promessa a gente está cumprindo. Depois dos ocorridos, depois das situações e depois da perda do meu pai, eu saí da igreja. Não ia mais com a minha mãe, não fazia mais companhia. Comecei a fumar cigarro com os amigos da escola, comecei a fumar maconha com 16 anos de idade. De 8 anos, usando cocaína, maconha, já experimentei o crack também, infelizmente. E eu vou falar aquela palavra que eu tinha falado só para contrariar um pouco, né? Para deixar o ambiente estar um pouco meio pesado, né? Aqui, eu também já trafiquei, já fui traficante também. Então, para mim, é algo inusitado de Deus estar me dando essa honra de um ex-traficante estar de frente com um policial militar. Para mim, é um presente de Deus. Mas eu quero saber de você como é que foi sair disso. Foi difícil? Como é que foi tomar essa decisão? Você precisou de alguém, algum ambiente, alguma rede de apoio? Sim, completamente difícil. Para mim foi a dificuldade que eu mais enfrentei na vida, que eu falei, eu preciso mudar de vida, mas sozinho não dava. Eu virava noites usando droga e vendendo nas baladas. Quem me conheceu antigamente, em meados de 2010, 2011, sabia que eu vendia para poder usar. E eu dou graças a Deus que eu nunca fui preso. Deus sempre me livrou. E eu quero dar um recado para todos que estão assistindo. Primeiro, nunca usou droga? Não use. Não experimente. Segundo, não entre no crime. O crime não compensa. E como eu mudei? Teve um dia que eu fui para uma balada, eu estava triste, vazio. Eu sempre vivi minha vida vazio. Eu estava, naquele dia, prestes a desistir de tudo. Porque era muita droga, era muita prostituição, era muito dinheiro que gastava à toa, Gígio. Para falar a verdade, tem coisa aqui que eu não posso comentar. Você sabe muito bem disso. Uma parte ia para quem você já sabe. E a minha parte, às vezes, era R$1.000, R$2.000. Isso era em uma noite que eu gastava. A minha parte era com droga, era com mulheres e era com balada. Já cheguei a passar 3 noites. E foi nesse dia que eu fui para uma balada, que eu não lembro o nome, que eu vendi tudo e depois eu usei a parte de quem era para eu entregar. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei desesperado. Falei, mãe, eu não sei o que fazer. São 8 horas da manhã. Eu usei a droga de quem era para eu ter devolvido em dinheiro. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, filho, vai lá, conversa com ele, qualquer coisa eu vou lá. Aí eu fui, conversei, mas ele não quis me entender não, diz, você sabe como que é. Ele falou, meio-dia, eu quero meu dinheiro, senão eu vou mandar todo mundo, os caras que trabalham para mim, quebrar seus 2 braços e suas 2 pernas. Minha mãe é testemunha, ela está em casa, ela sabe disso.
Eu cheguei em casa, comentei para minha mãe falou, não, ninguém rela a mão no meu filho. Minha mãe vendeu um botijão de gás na época, pra você ver como que é amor de mãe, né, Gigi? Ela vendeu o botijão de gás e eu cheguei até ele e paguei. E minha mãe falou, pelo amor de Deus, não faça mal pro meu filho. A hora que ele olhou assim para minha mãe, ele viu Deus na minha mãe. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou, ó, você tem sorte porque a sua mãe salvou sua vida. Vai embora e nunca mais apareça na minha frente. Aí, voltando para poder responder sua pergunta, porque isso faz sentido comentar, eu fui para balada, usei e voltei louco e estava completamente drogado, completamente bêbado, completamente fora de si. Quando eu desci do ônibus 6 da manhã para ir para minha casa, eu não sei o que aconteceu, eu falei, eu vou na casa do meu amigo. Quando eu passei na frente da casa de um pastor, tu acredita que é pastor? Vizinho do meu amigo, 6 horas da manhã. Quando ele me viu, porque eu tinha ido pra balada de short, chinelo e camiseta. Tava nem aí. Quando ele olhou pra mim, ele falou, Orlando? Falei assim, eu olhei, tentando lembrar, porque a pessoa tá louca, né? A pessoa não sabe o que tá acontecendo. Eu conheço de onde, né? Falei, você é o Luiz Fernando, o filho do pastor Job? Falei assim, sim, Orlando, você tá bem? Falei assim, não tô bem, cara. Tô arrasado, tô cheio de droga na cabeça, tô bêbado, eu não sei o que fazer mais da vida. Eu comecei a me abrir com ele, desabar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Orlando, Deus tá me mandando eu te dizer algo. Eu falei, diga, já que eu tô aqui, né? Vamos que vamos. Quando você pisar o pé dentro da igreja, dentro do santuário de Deus, não é religião que eu tô pregando para você não, Orlando. Eu tô falando de Deus. Deus vai mudar a tua história. Escuta muito bem, quando você pisar lá, Deus vai mudar a sua história. Gígio, você acredita que na hora o efeito da droga e do álcool foi embora? Eu fiquei são. Eu olhei para ele assim e falei, eu vou. E na sexta-feira eu fui. E foi aonde que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Foi aonde que eu entreguei tudo. E eu olhei para dentro de mim e falei, agora é hora de enfrentar esse vício e largar de uma vez por toda. Foi muito difícil, foi complicado, machucou, chorei. Passei noites de insônia, tentando querer voltar a usar. Fui para uma clínica de reabilitação, sim, no Esquadrão da Vida. Fiz o tratamento também. Eu tomei a decisão de falar, quer saber de uma coisa? Já que eu entreguei minha vida para Deus, eu vou na raça mesmo. E foi isso. Foi orando, foi pedindo oração para o Divino José. Inclusive, eu quero mandar um abraço, ele sempre está orando para mim. Foi o Luiz Fernando de Godoy, que foi o pastor que chegou em mim e falou de Deus. E minha vida mudou por completo, Gigi.